O raciocínio cristão, ela não é uma religião. É uma filosofia de vida que trata, portanto, de questões espirituais, evolução do espírito. A filosofia racionalista cristã é baseada precisamente no ensinamento de Jesus Cristo. Por isso que não usa a palavra cristão. Nós, raciocínio cristão, nunca trata de fé. Fé que outras religiões têm ensinado e você tem que seguir com toda a fé tudo o que está transmitido. A ração cristã está falando tem convicção. Estuda espiritualidade, nota pratica espiritualidade com convicção naquilo que nós estuda, com certeza. Não utilizar Bíblia. Não utilizar é nosso livro Racionalismo Cristão. Por esse caso que nesse momento diz, nós estamos na 46ª edição. Porque o Espírito, ele tem possibilidade de olhar tudo no espaço, tudo o que nós fazer. Então, também, isto é também uma pessoa que tem essa qualidade mediúnica, que ele nascer com a qualidade mediúnica pode ser de psicográfica, pode ser de entrelaçamento, incorporação. Quando é de incorporação, é bastante complicado. E muitas pessoas já sofreram por causa desse tipo de médium de incorporação. Porque reza, normalmente não se fala, a hora que a pessoa está reza, mas que entra no espaço, que é para entra em conexão com o alto. Então, nós, na nossa radiação, não tem que concentrar, não tem que abster de tudo, não tem que esquecer tudo o que está a passar à nossa volta de vida material e para não eleva nosso pensamento para alto, para as forças superiores. Mais um episódio para não procurar entender uma palavrinha que tem deixado dúvidas ao longo da história para teu pensadores. 2 letras. Fé. Porque ser humano, tudo faz história, sempre procurei entender aquilo que era transcendente assim, a realidade, aquilo que estava além daquilo que ele está a conseguir compreender. Dentro desse âmbito, Fortuna está a trazer mais um episódio de Diálogos de Fé, hoje na presença de Sr. Vicente Santos, presidente em exercício de filial de Santiago. Obrigado pelo convite. Antes de não entrar no enquadramento doutrinal, não te pedi nos convidados para fazer uma autobiografia, para fazer uma apresentação, para não conhecer um bocadinho melhor. Quem que é o Sr. Vicente? Vicente é pessoa que está vivendo na Santiago há cerca de 41 anos. Bem para trabalhar, portanto, numa empresa ali na cidade da Praia. Mas já em São Vicente, já estava a praticar racionalismo cristão, junto de alguma outra casa lá na Aldemira Mar, na altura dirigida por senhor Daniel Além. Mas não sou saudoso Daniel Além, mas anteriormente, desde 14 anos, já estava a assistir a reunião, portanto, lá na filial, na Rua de Praia, que era presidido também por nosso saudoso, portanto, senhor Mar Mimoso. A partir dos 18 anos, portanto, vamos começar de mesmo debate integra na filosofia racionalista cristã, lá na Ilha de São Vicente, e já começar a estudar raciocínio cristão nessa altura. A partir de 18 anos já era militante mesmo. Depois, como passa a viver na praia, portanto, bem conhecer a outra casa racionalista cristã ali na praia, que é dirigida por o senhor Tomé Barrete, filial de Santiago do Raciocínio Cristão, passa a integra, portanto, militância na filial que estava concejada na Platô, mas depois de algum tempo, no bem, construir nosso filial na zona, no Paiol, fiz nossa filial Santiago do Raciocínio Cristão, sítio no Paiol. É possível explicar hoje o que é racionalismo cristão? Ele é uma filosofia, ele é uma ciência, ele é uma religião, afinal, no que é que ele traduzir? O raciocínio cristão, ela não é uma religião. É uma filosofia de vida que trata, portanto, de questões espirituais, evolução do espírito. O raciocínio cristão, portanto, trata de, se vamos falar de evolução do espírito,
através da sua existência na planeta escola, ou na planeta Terra, se não se quiser dizer. Portanto, se trata precisamente de questões que Jesus Cristo já tinha preparado quando se passagem por esse mundo, para ser pessoas espiritualmente preparadas, pessoas bem, faz o bem sem ver a quem, pessoas que sempre se pronto para ajudar o próximo, tem ensinando, portanto, que a espiritualidade é, acima de tudo, é que está conduzindo, portanto, para um bom viver neste mundo de escolaridade. Me podia perguntar já agora o que é que significa espiritualidade dentro dessa doutrina? Portanto, a espiritualidade dentro dessa doutrina é precisamente para pessoas poderem ter uma vida melhor, pessoas do bem, pessoas que saber que nós ali nesse mundo de escolaridade, para nós evolução, nós está ali, portanto, para contribuir para o bem da humanidade e também para a nossa própria evolução espiritual. Não podia dizer que racionalismo cristão é um fé? Não, nós, raciocínio cristão, nunca te trata de fé. Nunca te trata de fé porque não te flama uma pessoa. Fé é tudo aquilo que que outras religiões têm ensinado e você tem que seguir com toda a fé tudo o que está transmitido. Então, nós somos cristãos, não tem convicção. Tem convicção, não te estuda espiritualidade, não te pratica espiritualidade com convicção naquilo que nós te estuda, com certeza. Ciente de que nós não temos que evoluir espiritualmente por si só. E compartilhando, portanto, com a humanidade tudo aquilo que é do bem para o espírito. Então isso no caso é que estaria na cerne daquela distinção entre filosofia e religião. Exatamente, exatamente. E nota fazer sempre questão de fugir de ser religião, precisamente por causa de na religião pessoas te seguem fé. E nós não temos convicção naquilo que não te trata como filosofia racionalista cristã, espiritualista. Quais que princípios basilares dessa filosofia? Portanto, o princípio basilar de filosofia racionalista cristã é a espiritualidade que foi difundida por Jesus Cristo, ter o amor ao próximo, fazer o bem sem ver a quem, como já disse quando falar anteriormente, e, portanto, fazer nós evolução espiritualista nesse mundo de escolaridade, porque depois do desenlace, ou depois da chamada morte, hoje em dia não está a falar separação do espírito do corpo, não tem sempre de defender, mas o espírito tem de ascender para ser mundo de estágio. Depois de um certo tempo de fazer ser evolução ali no mundo de escolaridade. Você usa um conceito que é evolução espiritual. Do que ele te trata? Ele é uma evolução que tem estágios, que tem diferentes fases. Exatamente. Por isso que nós falamos, o espírito tem várias existências, que anteriormente até era chamado encarnação, desencarnação. Hoje em dia, outros termos mais inovados, termos já precisamente que é para poder abordar a juventude, que já não está falando espírito evoluído, evolução. Porque nós não podemos ter que falar várias existências. E de cada existência, ou cada passagem neste planeta Terra, ou mundo de escolaridade, também não tem que viver as 4 faces da vida. A infância, a mocidade, a madureza e a velhice. 4 faces. E para isso, não tem que trabalhar, não tem que estudar e não tem que saber implementar tudo aquilo que o racionalismo cristão
ou filosofia racionalista cristã te defende. Entretanto, uma pessoa pode ter essa evolução espiritual, mesmo não sendo, portanto, um praticante do raciocínio cristão. Seja uma pessoa de bem, uma pessoa que tem conhecimento de que, sim, esta ali no mundo terra tem algo diferente. É que bem só para passar férias, só para gozo da vida. Tem responsabilidade de viver e conviver tanto como ser humano. Daí que o simples fato de uma pessoa ser um espiritualista, automaticamente ele é uma pessoa preparada para a vida, é uma pessoa pronta para compartilhar com os outros sem espiritualidade. Daí que nós fazemos sempre a evolução. Pode não concluir numa existência, pode ter outras existências que é para bem continuar a ser evolução. Por que é que no nome dessa doutrina não estou a palavra cristão, qualquer relação a Jesus Cristo? Exatamente. Relação a Jesus Cristo, precisamente porque Jesus Cristo foi hoje é um espírito de pleno ao estado superior, de luz puríssimo, que quando se passaja para esse mundo, ou para o planeta Terra, portanto, ele foi um espírito que na sua existência, ele fala muito do amor, fazer o bem sem ver a quem, ajudar o próximo, portanto, tratar bem com o próximo. Então, nossa filosofia racionalista cristã é baseada precisamente no ensinamento de Jesus Cristo. Por isso que não usa a palavra cristão. Nós tem, toda pessoa deveria ser cristão. Uma pessoa de bem, uma pessoa de bom ídolo, uma pessoa tanto que cultiva o amor, a amizade entre o semelhante. Você usa uma expressão ali que é espírito de luz. O que é um espírito de luz? O espírito de luz, não te considera espírito de luz. Uma pessoa, portanto, um ser humano que passar por muitas qualidades, ele fazer essa existência, ele conseguir trabalhar para bem. Não necessariamente tem que ser racionalista cristão. Pode ser um padre, pode ser um sacerdote, pode ser um santo que já trabalha para bem da humanidade, com uma visão da vida espiritual, uma pessoa de bem, então é um espírito de luz, é uma pessoa com uma outra visão da vida, é uma pessoa que faz o bem sem ver a quem. Que depois de não te assim, o desenlace ou a separação do espírito do corpo, o corpo, já na sepultura, nós tudo tem conhecimento, o corpo é que está a morrer, portanto, é o espírito que está a morrer, porque o espírito é indestrutível, é indivisível, portanto, ele deve continuar a ser evolução nesse mundo de estágio. Caso não, se ele tiver concluído completamente sem existência, sem evolução nesse mundo de escolaridade, depois do desenlace, ou portanto, da separação do espírito do corpo físico, da matéria densa física, então ele deve ir para ser mundo de luz. Por isso que nós estamos a falar, Jesus Cristo e tantos outros espíritos, Padre António Vieira, que também foi padre de religião católica, mas que trabalhou como se fosse um racionalista cristão, por sinal de passagem até para Cidade Velha, ali na cidade de Santiago. Portanto, hoje está a fazer parte, portanto, de pleno, de espírito do estado superior. Que espírito que quando sua última existência ali na planeta Terra, ou na mundo de escolaridade, tanto foram pessoas de bem. Pessoas que te fazer bem sem ver quem. Para não entender um bocadinho da história dessa doutrina, qual que é o contexto que ele surgiu, onde e quando é que ele teve sua gênese? A doutrina foi fundada, portanto, na Santos, Brasil, por dois portugueses, que por acaso vai de Portugal para Brasil. Então, depois, nosso mestre, Luís de Matos, e coadjuvado, portanto, para Luís Alves Tomás, no Brasil, funda racionalismo cristão. Luís de Matos, portanto, que está a tratar de questões espirituais, e Luís Alves Tomás, que estava a tratar de questões, portanto,
materiais, digamos assim, de logística, digamos assim, do racismo cristão. E de defende o racismo cristão, portanto, de que Padre António Vieira, já um espírito no seu mundo de estágio, ele que se coadjuva astralmente ou espiritualmente, ou pode fazer assim, fazendo aquele interface entre o transcendente e, a pessoa na sua existência, né? O ser humano, que era da assistência na fundação da filosofia racionalista cristã, tanto em Santos, Brasil, fundado em 1910. Maneira que a gente atravessou o Atlântico que bem chegar na Cabo Verde. Opa, tá falado, mas tem um senhor por acaso que era de São Vicente, que é o senhor eh, Maninho Burco, que estava a viver na Brasil e que também até já estava a fazer algum trabalho espiritualista. Eh, que de Brasil para São Vicente, ele é que fazia chegar essa filosofia racionalista cristã na Cabo Verde, mais precisamente São Vicente. Tanto é que São Vicente até tem muitas casas, cerca de, se não me engano, 9 casas, Ilha, maior e, número de filiais. e com maior, exato, com maior número de filiais. Doutor justifica pelo facto de quem traz essa doutrina para Cabo Verde ser da ilha. Exato. Foi da ilha, foi que lá que começar, com ilhas, que as ilhas também adjacentes também, portanto, tem um bom número de casas racionalistas cristãs, e depois foi trazido também para a Ilha de Santiago. Não tem uma hierarquia dentro da estrutura de racionalismo cristão, tanto a nível mundial como a nível local, a nível nacional, maneira que tu organizou essa liderança. Epá, na racionalismo cristão que até existe essa Hierarquia. hierarquia. Não tem, portanto, um presidente do racionalismo cristão, que é o Dr. Gilberto Silva, presidente internacional, eh, que coordena, portanto, todas as casas, tudo casa racionalista cristã a nível mundial, e, portanto, nós tudo, não tem que responder perante a sede mundial do racionalismo cristão. Na cada casa racionalista cristã, hoje em dia, nós temos até um dirigente geral. Antigamente, nós temos até um presidente. Não, hoje não tem só um presidente do racismo cristão, que é o Dr. Gilberto Silva, que por sinal já esteve na Cabo Verde muitas vezes, estive na cidade da Praia, conheci muitas, tchau daquelas casas naquelas outras ilhas de Cabo Verde. Portanto, nós, qualquer dúvida que não tem, não te reporta sempre ao presidente do racismo cristão. Daí a razão que nós nunca te altera nada num livro que não pode chamar nós cartilha, que é Racionalismo Cristão, o livro prático do racionalismo cristão que está mostrando tudo de maneira que nós executa nosso trabalho dentro de um caso racionalista cristã, o livro fora de matéria também que está ilustrando maneira que como é que funciona o transcendental, tanto o espírito, nós estando no corpo humano, como é que funciona. Portanto, nós temos falar até hoje em dia é um diretor, é um dirigente geral. Que responde, portanto, também para nós, presidente, que é o Dr. Gilberto Silva. Por ser um país que é majoritariamente cristão, filosofia, quando ele chega na Cabo Verde, até a atualidade, ele tive alguma dificuldade no processo de adaptação e diálogo com outros fé que já estavam existindo na Cabo Verde, onde por isso? Na princípio, Tive alguma acho que sim, resistência? alguma resistência, principalmente na São Vicente, mesmo a nível político, porque não tem muitos daqueles nós mais velhos, né, que funda a Racionalista Cristã, principalmente na São Vicente, mas também ouvi dizer ali na praia também, havia perseguição política, mas isso no tempo colonial. No tempo colonial.
Depois da independência, já, por exemplo, ali na praia, a Casa Acionista Cristã foi fundada em 1978. Bom, nessa altura ele decidi já podia ter alguma perseguição, mas por causa de reuniões e tudo, mas eh, não era tanto assim em cima na São Vicente que dizem, estava desloca de um casa para aquele outro, era perseguido na São Vicente. Eles tinham que fazer reunião ora num casa, ora naquele outro casa, precisamente porque naquela vez que estava a PIDE, né? No tempo colonial. Em termos de religiões, para dizer uma religiões te perseguir nós, nunca te senti assim, eh, porque o racismo cristão te trata de questões cristãs. Embora não sabemos, tem várias pessoas que te chamam nós, racismo cristão, mas ao que não te fazer nós reunião, mas não te invoca espíritos, etc, etc. Nada disso. Tanto é que hoje em dia tem não te ouvido religiões, te emprega muitas palavras, dizeres, frases do racismo que usar no racismo cristão. Nunca queria dizer mais é de racionalismo cristão, não. Outras filosofias que tu usar, religiões que tu usar, porquê? Qual é a finalidade? Finalidade, portanto, é espiritualizar o ser humano. Pura e simplesmente isso. E nunca te engana ninguém. Nosso trabalho é feito, portanto, num espaço onde qualquer pessoa pode bem entrar. Hoje, nossa filosofia está portanto, nas mídias sociais, na internet e tudo. Portanto, ele é bastante claro e não há nada a esconder. Você fala ali de um documento que você está a utilizar para estudo, Cartilha de Racionalismo Cristão, O livro por Racionalismo livro de Cristão, Racionalismo Cristão. certo? Por tratar questões cristãs, você está a utilizar a Bíblia também como um fonte de estudo? Não. Nunca utilizar Bíblia. Não utilizar é nosso livro Racionalismo Cristão. Por esse caso que nesse momento diz, a nossa também na 46ª edição. Porque a filosofia racionalista cristã é dinâmica. É também ter sempre aquela essência que desde que foi fundada em 1910 por nosso Luís de Matos e Jorge Tomás, portanto que é de espiritualidade, espiritualizar o ser humano. Manter sempre a essência, mas há sempre alguma inovação, precisamente que é para poder readaptar e conseguir trazer para a filosofia racionalista cristã a juventude. Por isso, alguns termos que eram utilizados antigamente, como encarnação, desencarnação, hoje já que é utilizado mais, é usado tanto uma nova existência, ou então se ora que um ser humano já morrer, trocando assim, permite já morrer, o que não está a dizer, o espírito desprendido da matéria física densa. Que se é um espírito com evolução, um espírito já esclarecido, um espírito conhecedor das leis evolutivas, que existem as leis evolutivas e que nós tudo não se sujeita a ele, então o espírito, portanto, poder ascender para ser campo de estágio. Se tratar de um espírito atrasado, um espírito que quando a sua última existência ali nesse mundo de escolaridade pratica vários erros. Um exemplo simples, uma pessoa, por exemplo, que terá vida a uma outra pessoa, ou fazer mal a uma outra pessoa, porque não sabemos até existe o bem, existe o mal, é claro. Ninguém cada vez discorda, mas existe o bem, existe o mal. Existe energia negativa e energia positiva. Então não te prima, o raciocínio cristão te prima sempre a energia positiva, pensamento positivo, pensar no bem. Porque se eu penso, porque o pensamento tem essa duas vertentes. Ou tem pensamento negativo, ou tem pensamento positivo. E a filosofia racionalista cristã te ensina a pessoa sempre vai para a energia positiva. Para que se te preocupa ou perde tempo com energia negativa, se você tem possibilidade, ocupa tudo aquele tempo com energia positiva. Então é isso que a raciocínio cristão te define. Procura ter pensamento positivo.
Como você te fala de uma nova existência, te significa que o mesmo espírito pode passar por diferentes vidas na planeta escola? Exatamente, exatamente. Felizmente, hoje em dia, várias correntes filosóficas ou mesmo religiões já te fala de espírito. Fala de espírito. E que o espírito, portanto, depois de ele deixar aquele corpo físico, aquele tal carro que ele tinha escolhido nesse mundo, escolhido para bem fazer ser trajetória evolutiva nesse mundo, esse espírito, tendo já uma certa evolução, portanto, ele ascende para ser mundo de estágio. Mas, não tendo evolução, sendo um espírito bastante atrasado, então ele fica ali de um lado para o outro, perambulando de um lado e do outro, na atmosfera fluídica da Terra. E que um espírito só, só te conseguir ascender para ser mundo de escolaridade através de um corrente, de um caso acionista cristã, onde nota terá cerca de 45 minutos, todos, segunda, quarta e sexta, e onde que esse espírito de luz que está compor pleno do estado superior, está a fazer arrebatamento deste espírito, ou então, tanto capta este espírito e é levado para aquele campo vibracional de um caso racionalista cristã, onde tem um grupo de pessoas com concentração, elevação de pensamento, elevado ao alto a Deus, grande foco, a Jesus Cristo, e outros espíritos que fazem, que estão a fazer parte do pleno do estado superior, então este espírito é preparado que é para poder ascender para ser mundo de estágio. Nascer mundo de estágio. Este depara com essa esteira fluídica. Porque tudo o que nós está a fazer, que está a ficar em vão. Tudo o que nós está a fazer de bem ou de mal está a ficar resistado. Aquilo que é de bem é a ficar resistado, tanto na nossa esteira fluídica. Tudo aquilo que não fazer mal também está a ficar resistado. E não tem que corrigir aqueles erros. E que tem perdão. Não existe perdão. Não tem cabimento. A mim então estão a praticar um erro, estão a fazer uma pessoa mal e depois não tem possibilidade de pedir perdão a um homem em cima de mim e depois me perdoar e não poder tornar a repetir o mesmo erro. Que poder. Por isso que, nós te falamos, um espírito, após ser separação do corpo, portanto, ele deve ascender para ser muito estágio, mas para isso ele tem que ter conhecimento das leis evolutivas. Dentro da doutrina tem existência de uma figura paternal, de um Deus que está na centralidade da convicção. Não, não existe tanto. Existe o universo. E nós tudo é emanação da inteligência universal. E nós todo um dia, depois de nós a morte, depois da separação do espírito do corpo, portanto, o espírito deverá, tem que passa, tem caixa todo universal. Nós é tipo de uma miniatura da inteligência universal. Então, por isso que não tem que evoluir, e de onde é que não tem possibilidade de evoluir mais rapidamente ali na Terra, para não poder, quando houver a morte, portanto, a separação do espírito do corpo, portanto, o espírito pode ser preparado que é para ascender para ser campo de estágio. Você poderia explicar-nos um bocadinho melhor do que se trata aquelas leis evolutivas que você tinha nos dito? Portanto, leis evolutivas, a partir do momento em que nós não temos que nova existência, não tem que trabalhar para não poder, portanto, atingir que leis evolutivas. Um ser humano, quando ele tem nova existência, portanto, ele tem que estudar, ser composição, de onde é que é bem, o que é que ele está a fazer, e depois para onde é que está bem. Portanto, cima que tem leis terrestres, o ser humano erra, ele está a ser condenado para leis terrestres, tribunais. Então, cada espírito também, portanto, está sob debaixo, digamos assim, dessas leis evolutivas. Portanto, se erra, então ele tem que tornar a voltar para o mundo de escolaridade, que é o mundo terra, que é para bem retoma ser evolução. Até que conseguir tem aquela evolução que passa, pertence então, a cosmos,
ou universo. A nível Inteligência estrutural, a maneira que estrutura do racionalismo cristão te sustenta, a maneira que sedes e filiais e financiou-te. Uh, Sim, mas outra falar na religião cristão, nós nunca temos história de dízima. Nenhum, portanto, assistente ou nenhuma pessoa que estava a assistir uma reunião num caso racionalista cristã, ou mesmo pessoas que levaram para um caso racionalista cristã, se ele tiver algum desequilíbrio psíquico, nunca está a receber nada. A religião cristã nunca está a receber nada. Eh, Portanto, é militantes. Cada um que te dá se cota, quanto que crê, quanto que valor que ele puder, que te dá, é lá que não tem alguma entrada, digamos assim, porque não tem manutenção de casa, não tem limpeza, não tem pintura, não tem tanto manutenção de casa e outras coisas, eletricidade, a água, etc. Tanto nunca tem nenhum provento assim para sustentar a casa. Você dizer militante, você já tinha decidido que você torna militante quando você chegar na cidade da Praia, não? Certo. Qualquer um que frequenta o racionalismo cristão, ele é um militante ou ele passa por um processo de preparação antes? Exatamente, a passar por um processo. Antigamente era um ano. Hoje em dia já é 6 meses. Uma pessoa que estava já tem estado a assistir reunião num caso acionista cristã. Então, depois de algum tempo, ele pode mostrar desejo de milita num caso acionista cristã. Naturalmente, portanto, que não tem aquele processo nem de bata analisar pessoas. Depois a pessoa vai, fala com o dirigente geral, então quer querer ser militante no Reino Cristão, estuda, às vezes a pessoa já pode ter estudado, mas passa por um processo, portanto, de uma filtragem, né? Avaliação. Sem averiguação, mesmo nós não tá fazer ter pergunta a outras pessoas, não tá ter procurar conhecer a pessoa melhor, né? Então, depois de 6 meses, a pessoa pode bem, também ensina ser ficha de militância, portanto, passa agora, tem um fase, né? Digamos assim, de entrada, de ter mais entrelaçamento com os outros companheiros, conhecer doutrina direita, até que bata ter uma certa altura, fala, ok, já ele é um militante conhecedor da doutrina, embora nós não se estuda todo dia, nunca te dizer, mas é um militante que já sabe tudo. Não, nós todo dia não te estuda, todo dia não te aprende com o companheiro, não tem momentos que não te dialoga com o companheiro, não nas reuniões que não te fazer espiritualista todo dia de noite, não tem possibilidade de assistir online reuniões para o nosso presidente, Dr. Gilberto Silva, portanto, não te bate aprender todo dia. E quais que é funções que um militante desempenha dentro da casa? Epá, ok, lá você vê, lá nós mais é um encargo, né? Lá que tem recebida, ninguém recebe nada, dinheiro. Normalmente não tem, se não tem nos dirigente geral, não tem outras pessoas que estão a trabalhar na mesa que não estão a dizer esteios, não tem fecho, que é a pessoa que está a fazer irradiação. Portanto, irradiação é vibração de pensamento, ou altas forças superiores, que é essa vibração de pensamento. E não tem pessoas que não têm fiscais na nossa casa, que está a chegar, está a receber pessoas que vêm da primeira vez, que é para mostrar onde é que está sentado, ou normalmente pessoas estão sentadas onde é que crê, mas não tem pessoas prontas que é para receber pessoas que estão a chegar logo à primeira vista, logo ao primeiro dia, se querer pergunta, não está a explicar o que é raciocínio cristão, o que é que não está a fazer, não tem reunião 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Nós reunião normalmente a começar 19 horas, não te abrir porta às 19 horas, não tem alguns preparação que não te fazer, a hora que 7h30 já não te abrir público, porta que é para começar a entrar, e a hora que 20 horas da noite, portanto, não te começar mesmo a reunião espiritualista, cerca de 45 minutos. Dentro dessa dinâmica, vocês te realizam aqueles encontros semanais, de maneira que a gente mais encontre
sessão e Reunião reunião. espiritualista. Reunião espiritualista. Uma vez era a sessão que está a falar realmente. Hoje é a reunião espiritualista. Se um sogro nunca tivesse bodo hoje ele decidisse vá para uma reunião espiritualista, o que é que você tocha que poderia ser a primeira coisa que ele estava para o que poderia te chamar a atenção? Epá, na centro que tem nada assim pode chegar para boiar, por exemplo, dentro do centro, dentro de um caso Em cristã. termos de dinâmicas. Certo, em termos dinâmicos, até uma pessoa não tem pessoas que estão lá sentadas na mesa, que a partir de 20 horas, né, não está a começar a fazer aquela reunião espiritualista, as pessoas podem entrar até 10 minutos para 8, 2 minutos para 8, ainda a pessoa pode entrar. Então depois não está a começar, não tem uma limpeza psíquica que não está a fazer durante 5 minutos, que não está a fazer limpeza do ambiente, e a pessoa está a estar lá num ambiente calmo, um ambiente sóbrio, sereno, e com muita concentração. Depois que não está a fazer essa limpeza de 5 minutos, que é 5 minutos de vibração de pensamento através de radiação B, então não tem que bem começar agora trabalhos com os médiuns. Médiuns, que pode ser homem, pode ser mulher, é aquele que está a fazer ligação entre transcendental e, portanto, nós, digamos assim, ali na planeta Terra. Médios, pode ser homem, pode ser mulher, masculino ou feminino, que tem essa capacidade de entrelaçamento espiritual entre o transcendental e o real, portanto, o ser humano. É preciso algum tipo de preparação, algum tipo de traje específico que é para frequentar ou ele é aberto a qualquer pessoa que queria conhecer? É aberto a qualquer pessoa para conhecer. Claro que a única coisa que não te exige pessoas, a hora que está entrando na senda, tem que estar limpo, asseado e vestido roupa normal, né? O caso, por exemplo, pessoas que vai de sanglete ou que vai de short, já nunca te admite. Qualquer pessoa que está para um lugar assim, já não sabe, mas tem que estar bem vestido, portanto, roupas condizentes, né? Com o espaço onde é que ele estava a frequentar. Maneira que distribui aquele tempo dentro de reunião? Tem alguém que te conduzir pensamento, a elite, algum texto específico? Tem, você dizer que tem um momento que é mais voltado para um silêncio, para asseio de ambiente? Exatamente. Por exemplo, nós, a hora que não entrar 19 horas, a hora que for 19 horas e 15 minutos portas de fechado, então não tem aquela limpeza, ou aquele momento que não está a falar de concentração, elevação de pensamento e 5 minutos de limpeza psíquica. Depois, não tem importante que seja médio, se não falar pode ser masculino, pode ser feminino. Ali na praia, por acaso, tem médium masculino, na filial de Prainha, que é situado na Palmarés, e tem feminino. Não está a fazer aqueles 5 minutos de limpeza e radiações. Depois, então, não tem o chamado tiragem de corrente. Tiragem de corrente é o quê? Que esses médiums que está a fazer aquela conexão entre os espíritos do estado superior e, portanto, nós, sei lá, dentro daquele caso, o ser humano, e aquele médio, portanto, está bem, digamos assim, coadjuvado para tudo que as pessoas estão sentadas na mesa, se concentrar. Tem um ambiente, portanto, de concentração, um campo vibracional limpo, em que aquele médium, que é um médium psicográfico, porque não tem vários tipos de mediunidade, tem uma mediunidade que nós tudo tem que é intuitiva. E quanto mais não bata conhecer a ração cristão, não bata estuda a ração cristão, então aquela mediunidade intuitiva te bata a pura. Mas não tem que esse médium, que não tem lá aqui no centro, mediunidade psicográfica, que está a escrever, está a receber intuição, está a escrever, mediunidade também de interlaçamento, tem mediunidade de incorporação, mas que hoje, na raciocínio cristão, já não passou uma outra fase, né? Porque aquele fase de mediunidade de incorporação, o médium, aquela pessoa que está a receber, aquele espírito tinha que incorporar na ele, então ele está a ficar oscila bastante instável. Hoje em dia há um interlaçamento, portanto, os espíritos do estado superior que fazem esse interlaçamento ou ligação de pensamento das pessoas, ou então reflexo dos espíritos
já desprendido da matéria física densa com o médio. Portanto, nesse caso, quando está a fazer nós trabalho de quando está a fazer formação de corrente ou campo vibracional, então o médium, portanto, está a receber intuição de pessoas que se está preparado para sentar na mesa para fazer parte daquele corrente vibracional. Que nós tem pessoas do lado esquerdo, lado direito e pessoas do lado esquerdo. Normalmente pode ter dois médios para começar de forma corrente o câmbio vibracional para o lado esquerdo, aquele médio que está no lado esquerdo do presidente ou dirigente geral, e depois que ele termina, descreve quem que te vai sentar cada um num lado. Então, se por acaso alguma pessoa foi alterada de lugar, então, hoje em dia, é aquela uma pessoa que te levanta para trocar com aquela outra pessoa. Antigamente, tudo alguém que está na lado da mesa está levantado, está pôr de pé, então estava a fazer aquele troca de pessoas que seu nome saía naquele outro lado, do lado esquerdo, do lado direito. Hoje em dia já tem uma outra versão, portanto, mais inovada, e que se toda a gente a ficar sentado, quem que te levantar para trocar de lugar, só quem que seu nome sair naquele outro lado. Que aquele médium escrever seu nome através de psicografo. Portanto, depois disso, não tem tiragem de segunda corrente. Que aquele médium que está a ficar sentado no lado direito do presidente, deve entrar aquele corrente, segunda corrente, corrente final. Já aí já está fechado. Portanto, é terá aquele corrente, o presidente entregar aquele papel, terá pôr o nome pôr o nome de que as pessoas, tem elenca o nome de que as pessoas, está sentado de um lado ou do outro. Então, depois que a pessoa, se por acaso houver um troca, alguém te levanta rápido, te troca de lugar, depois daí então, já não está bem, tem mais alguns segundos, não está a ficar lá parado, já não está a ficar parado até 7h30 mais ou menos, não está a abrir porta, que é para pessoas entrar, público. Qualquer pessoa pode ser um médium ou ele é preciso passar por um processo de preparação ou ele é um dom? Não, pode ser considerar um dom. Pessoas estão a nascer com aquele dom de ser médium. É a escolha, não te feita escolha nesse mundo de luz, nesse mundo estás, é a escolha bem ser médium. E não é por acaso que por vezes tem pessoas que te sofrer, porque se escolher para ser médium lá nesse mundo de luz, é saber claramente que tem uma missão. Missão que é para trabalhar para a humanidade e dar-se a contribuição, num caso, à ciência cristã, é a melhor coisa que um médium está a fazer, que é para poder desenvolver, para poder ter serenidade, para ter paz, senão é está a ser sempre atacado por espíritos inferiores, espíritos no astral inferior. Espírito que depois de separação do espírito do corpo, os que conseguiste ascender para ser mundo estás, porque os que têm conhecimento das leis evolutivas, então esta fica ali, esta perturba de que maneira que as pessoas que têm essa certa qualidade mediúnica, porque o espírito, ele tem possibilidade de olhar tudo no espaço, tudo o que não te fazer. Então também isto é também uma pessoa que tem essa qualidade mediúnica, que ele nascer com a qualidade mediúnica pode ser de psicográfica, pode ser de entrelaçamento, pode ser um médio com capacidade, portanto, mediúnica de incorporação. Quando é de incorporação é bastante complicado. E muitas pessoas já sofreram por causa desse tipo de médium de incorporação. O que é um meio de incorporação? Para Incorporação, alguém que te conhece a filosofia. quando um espírito tem a ponto de conseguir encosta numa pessoa e para tentar afastar aquele espírito que tinha escolhido aquele corpo humano para fazer essa trajetória evolutiva nesse mundo de escolaridade, então esse espírito te crê, afasta aquele outro espírito que já está a existir naquele corpo, até não te costuma dizer assim, que pode ter duas pessoas a conduzir uma viatura. Uma pessoa que pode sentar arriba daquele outro para conduzir uma viatura. Um exemplo simples. Para cada viatura, para cada carro, um condutor. Portanto, para cada corpo, um espírito. Portanto, um espírito que pode ter um corpo que pode ter dois espíritos. A partir do momento que um espírito se querer tomar conta daquela coisa, então, querer entra
toma conta daquele corpo, ele é um médio de incorporação. Um médio que realmente o espírito pode crer, e quando é assim, é que a pessoa pode bem ficar psiquicamente doente, né? Com distúrbios, tanto psíquico, e que só levado a um caso relacionista cristão, para um câmbio vibracional de um caso relacionista cristão, que é para fazer, nota fala, limpeza, o afastamento do espírito obsessor de junto da pessoa, que é para a pessoa poder ficar, torna uma pessoa normalizada. Notou aí que a doutrina tem um relacionamento bastante próximo que tratamento de questões mentais, de maneira que a convicção te interrelaciona que doenças ou desequilíbrios da forma mental. Nós, por acaso, até esta, por exemplo, na Cabo Verde, né? Não está a receber pessoas no nosso, digamos assim, no nosso estabelecimento ou no nosso salão, que é para fazer, portanto, esse tratamento de desequilíbrio, normalização psíquica de pessoas. Nunca tem tido assim nenhum outro trabalho junto com outras instituições, nunca tem, por acaso, nunca tem. Uh, mas sempre que pessoas procuram andar na centro, é bem recebido, que é para fazer aquele tratamento de normalização psíquica. Você tinha dito que tem um espaço dentro de reunião para colocamento de questões ou a dinâmica é maioritariamente de exposição da doutrina? Não, pessoas, a hora que chega lá, que, por exemplo, é querer saber eh, se tem alguma perturbação psíquica, às vezes família está a levar pessoas com perturbações psíquicas, então estes gajos expõem-se a esse problema, não está diálogo aqui, e depois não tem um dia, que segundo normalmente é um sábado que não está a fazer marcação, que é para não diálogo com pessoas e para não dar orientações espirituais. Lá atrás você tinha feito uma distinção entre reza Hum. e irradiação. De onde é que essa distinção te situa e já agora, no que é que te baseia de forma mais precisa esse processo de irradiação? Tá, o processo de radiação, portanto, aquele que falava aquela hora, é uma vibração de pensamento. Portanto, é momento de concentração em que, a hora que você te irradiar, você explana os pensamentos para o alto, para as forças superiores, para os espíritos de luz, que fazem parte da plena do estado superior. É momento que não está conseguir explanar nos pensamentos e a astral superior automaticamente já tem conhecimento deste campo vibracional, que noutra forma nos casos acionista cristã, portanto, esta baixa que é para apoiar nós no nosso trabalho espiritual. Portanto, é completamente diferente de oração ou de Completamente oração. reza. Porque, sim, porque reza, normalmente não se fala, mas a hora que a pessoa está reza, mas é que te leva, é que te entra no espaço, que é para ele entra em conexão com o alto. Então, nós, na nossa radiação, não tem que concentrar, não tem que abster de tudo, não tem que esquecer tudo o que está a passar à nossa volta de vida material e para não eleva nosso pensamento para alto, para as forças superiores. É possível conciliar convicção do racionalismo cristão com outros fé. Mesmo a pessoa pode ter outros fé e ao mesmo tempo ser convicta do racionalismo cristão. Não sabemos, mas não tem. Tinha pessoas que fazem parte, portanto, de outras religiões e que conhecem a religião cristã. Por exemplo, nós temos Padre António Vieira, o Papa João Paulo II, que era, portanto, de igreja católica, né? A religião católica, mas que hoje está a fazer parte da plena do Estado Superior. Porque foi espírito que, certeza, quando dessa última existência nesse mundo, esse soube maneira que vida é, viver que as duas vidas, vida material e vida espiritual. Porque não tem consciência e o raciocínio cristão te defende que existe, portanto, o espírito, existe a matéria. O espírito, portanto, é que transmite energia ao corpo, ao físico. Faz movimentar, locomover, fazer tudo, sua trajetória evolutiva. E a matéria, portanto, é passiva. No âmbito familiar é possível conciliar dois cônjuges
é que te partilha dessa mesma convicção? É, Ou seria saudável? seria saudável, Acho seria que é saudável. a melhor questão. Seria saudável, mas não tem conhecimento realmente de muitas pessoas que, por exemplo, marido é racionista cristã e esposa não. Tem várias esposas também que têm conseguido levar seus marido para o raciocínio cristão, mas mesmo assim não saber que dentro de uma família existe vários graus de espiritualidade. Até nos filhos, cada um tem seu grau de espiritualidade, cada um tem sua evolução. Às vezes não estou acostumado a dizer, nós nunca te poder pôr dois filhos num sofá para não dar o mesmo conselho, nunca poder. Cada um não tem que dar o seu conselho separadamente. Conversa. Tem momentos, claro, que não está tudo junto. Tá, fala tudo junto, até porque aparecer mas tem alguma diferença, ou se te aparecer algum, se te gosta acima da frada, se te ter diferença, é fixe, né? Mas, como cada filho tem seu grau de espiritualidade, tem sua evolução, então não tem que ter maneiras diferentes de fala com os nossos filhos. Da mesma forma também que a nós, entre cônjuges, eh, eh, tem que ter maneira de conversa, tem que ter serenidade, tem que ter confiança, tem que ter hum, entender o outro, colocando a empatia, né? Colocar no lugar do outro. E por vezes não tem numa família, homem tem manias de ele que te mandar, é machão, não, mas mulher também te mandar. Mulher é patroa, assim, na coroa de praia, dizer nosso patroa, portanto, ele também tem, é te mandar. Então tem que ter respeito, disciplina entre o homem e a mulher, um cônjuge, desde a partir do momento que este respeita o companheiro, este conseguir diálogo é muito importante, porque não é saudável quando um homem e uma mulher, o cônjuge, chegar naquele ponto, por vezes, de ter brigas, desentendimento, eh, por vezes até ponto de ter danos materiais, aquilo não é correto. Portanto, não tem que procurar ter amor, cultivar o amor. O amor ao próximo, que se falar amor de namorado, não é isso. Amor de entender o outro e colocar no lugar do outro empatia. O que é grau de espiritualidade? Grau de espiritualidade, portanto, a partir do momento cada pessoa já tem entendimento da vida espiritual. Tem pessoas que ainda é verde, que vou-te falar a ele, que te entender que você está a falar a ele. Tem pessoas que já têm certo conhecimento. Então, eu estou a começar a falar a ele, te entender rapidamente. Então, estou a falar, uma pessoa com um grau de espiritualidade, por exemplo, vai até, eu te assim, uma pessoa que está ali na Terra, que está até quinta classe, mas assim, uma pessoa ainda, um espírito ainda bastante verde. É por isso que nós tem várias existências. Um espírito a morrer, tem várias existências, cada vez num corpo humano, cada vez numa família, por vezes até pode acontecer na mesma família. Então, é também precisamente que é para evoluir. Evoluir, ou se ali na Terra, você sabemos ou tem responsabilidade perante a boa existência e perante a existência de todo ser humano da sociedade. Então, nós todos não temos que trabalhar para o bem da sociedade, da humanidade. Porque, imagina, uma pessoa que é cientista e ele já tem muito conhecimento a nível científico, mas entretanto ele que tem um grau de espiritualidade, ele pode utilizar como poder falar assim, seus conhecimentos para mal. Não tem acontecido show. Você vê? Hoje em dia não tem uma construção de uma bomba atômica ou de um míssil. Se pressupõe uma pessoa que tem um bocado de escolaridade, pessoa com muito conhecimento. Mas trabalhar nesse sentido, trabalhar para o mal da humanidade. Por isso que no tema hoje tem guerra, desentendimento em vários sítios do planeta Terra. Já vejo utilizado racionalismo cristão e espiritismo como sinónimos. É completamente diferente ou isto entrelaçado? Não, completamente diferente. Até porque nós não te falamos a raciocínio cristão, te defende a espiritualidade, não te divulga a espiritualidade.
não te pratica espiritualidade, não que te pratica espiritismo. Porque espiritismo é quando não saber tem que as pessoas que têm que têm mediunidade e por vezes ele é utilizado para mal. Ou então pessoas também para casa de pessoas que têm essa qualidade mediúnica ou que têm mediunidade para ler suas vida ou ainda até para fazer mal a outras pessoas, porque não estou a continuar sempre existe a dizer, mas até existe o mal e existe o bem. Existem as forças negativas e existem as forças positivas. Existem os espíritos do astral, no astral inferior, que é espírito inferior, negativo, e existe também espírito superior, que é espírito positivo, que nota normalmente defende o raciocínio cristão, é esse que não tem que estar consciente, não é esse não tem que levar nos pensamentos. Eh, Portanto, nós não defende espiritualidade. Espiritismo já é outra coisa mais, digamos assim, mais para o mar. Mais para o mar. Portanto, a prática doutrinária é que te abrange práticas espíritas. Não, não pratico, não, nada disso. A nível da ação social, o racionalismo cristão tem algum projeto de caridade? Tem escolas ou iniciativas de apoio comunitário? Por acaso, ali pelo menos ali na praia nunca tem. Mas no Brasil, não sabemos, tem este Solar Luís de Matos, né, que é de onde é que está a receber pessoas com problemas psíquicos, mas ali na praia nunca tem. Então é inevitável que num país onde é que pessoas maioritariamente cristão de acabar para ter eventualmente algum tipo de preconceito com a doutrina, vocês, enquanto convictos, teu iote difusão de alguns mitos sobre racionalismo cristão. Bom, na comunicação social não, mas na vez, no dia a dia, não tem No o cotidiano, você Fitas, tinha falado lá cotidiano, no princípio que pessoas te sim. falam sobre invocação de espírito. Exatamente, educação de espírito, mesmo, mesmo o tema, mesmo, às vezes, até no trabalho. Hoje em dia, mais pouco, mas antigamente era mais preocupante. Pessoas estão a dizer assim: bota-se a te invocar espírito, bota-se com o espírito. Outras dizem: bota andar com o espírito na costa. E por vezes na colega de trabalho, por exemplo, se botei qualquer desentendimento, eu falo: bota bem com o espírito de. Hoje em dia interessante-se mais pouco, porque não sabemos a raciocínio cristão tem esse trabalho que está a fazer, que é trabalho de limpeza, higienização do planeta Terra. Porque hoje em dia não tem de maneira que pessoas estão a entrar eh, com desequilíbrio psíquico, num caso acionista cristã, que antigamente a pessoa está obsedada, na gira lá na rua está a falar, a pessoa está doente, doente mental. Nós, na Ração Cristã, nunca está a falar de doente mental e nunca está a falar esse tarot. Está a falar uma pessoa está com desequilíbrio psíquico. Antigamente a dizer, está obsedado. Foi trocado estes termos. Portanto, a pessoa é levada para o centro, te processa, que ele assim, a pessoa para ter um equilíbrio psíquico. Mas não sabemos ainda, tem pessoas a dizer, mas caso acionista cristã é um caso do demónio, aquilo outro, mas nada disso. E muitas pessoas que já assistiram às reuniões e que e que o médium teve a capacidade de captar esses reflexos, esse pensamento. Chegar a dizer, não tinha ideia, mas, ou me ouvi-te dizer, mas dentro de um caso acionista cristã, mas te evoca espírito, mas tens mais espírito, não te confabula com o espírito, nada disso. Na raciocínio cristão que tem confabulação com o espírito. Configuração seria o quê? Quer dizer, o médium te fala, ou que o espírito te fala, o presidente a responder. Ou então pessoas estão lá para ouvir, que então para a pergunta. Porque já não tive pessoas que vai assistir a reunião na nossa casa, dizer, minha mãe morreu ontem, bem para me ouvir-te falar. Outras pessoas já vai no nosso caso, nesta cristã, dizer, não, mas me perdemos um porco ontem, bem para me não saber quem que roubou aquele porco. Portanto, nada disso.
na filosofia racionalista cristã, isso seria complicado. A hora que acontecer qualquer coisa com uma pessoa, por exemplo, terá a vida de aquele outro, para um caso racionalista cristã, ou na filosofia, por exemplo, fulano de Itália que terá vida. Não. Então seria uma sequência de tirar vidas. Hoje vou-te saber, uma pessoa saber quem que terá a ser família vida, pode estar a tirar vida também. Portanto, que tinha lógico. Portanto, é que na ração cristão, não está a trabalhar limpo, lugar sério, e tudo quem que vai assistir nas reuniões, várias pessoas já assistiram nas reuniões, depois de 3 meses, nos merda cá por receber reflexo. Pessoas dizem assim, bebi, mas não tinha outra ideia desse casa, mas hoje também eu assim, não, mas ali é casa do bem. Nada de mal. Até agora, mas outra religião na Cabo Verde, ele tem sido profícuo, ele tem sido saudável, ou tem tido alguma resistência por parte daqueles outros doutrina para dialogar, mas Não, te chama, acho que cada um está nesse lugar. Não te lembra uma altura, Câmara Municipal da Praia, já estive atenta, acho que era ano passado, que eu estive atenta a reunir várias filosofias e religiões lá na, na Parque 5 de Julho. Teve esse encontro, mas ficou por aí. Tive uma certa altura também que a minha Câmara tenta fazer uma feira das religiões e filosofias ali na frente de Sucupira, lá onde é que agora se coberto, né? Teve feiras lá, que nós também não participa, que era nós levarmos livros e tudo para falar de doutrina. Mas realmente acho que deve faltar uma entidade que poder tentar reunir essas religiões e filosofia. Porque, ao fim e ao cabo, acho que tudo te vai para o mesmo fim, que é o homem, que é tratar de espiritualidade do homem. Fazer o homem, portanto, ser uma pessoa melhor. Não tem que preparar todos os dias para não ser uma pessoa melhor. Não é fácil, nesse ambiente terráqueo, não saber que é fácil, porque cada um tem seu pensamento, cada um tem toda a vida para esse ângulo, mas não, tu chama, não é impossível. Agora, tinha que ter uma entidade, talvez, responsável para. o racionalismo cristão te é amor, não te é que quando você te faz explanação, nunca tu vi conceito de cima seu, nunca tu vi conceito de cima inferno, você fala-nos de diferentes astrais, maneira que racionalismo cristão te é a vida após a morte. É, aquele que um tive da flama depois da morte, tanto o espírito tem que ter evolução, tem que ser um espírito evoluído para poder ascender para ser campo de estágio. Não tem evolução, naturalmente o espírito fica ali na terra, está perambular de um lado e do outro. Quando ele te preambula, existe a possibilidade de ele tornar-se que ele você te chama de Im- outro corre, ou ele não, apenas continua não, na. não. É para continuar assim. Só que nós sabemos que o espírito realmente te tenta, portanto, atrelar a um corpo, mas que pode, perante as leis evolutivas, qualquer espírito que já separa de um corpo, e tem que para ser mundo de estágios para fazer leitura de tudo o que ele fazer de bem ou de mal nesse mundo de escolaridade, para programar a nova existência. E um espírito é para programar a nova existência a partir do momento em que ele é uma senhora grávida, já perceber, senhora-se grávida, portanto, ele te aproxima, que é para bater molde aquele feto que se na embrião, no ventre da mulher, e que depois, na altura, portanto, do nascimento ou da nova existência, portanto, esse corpo já tem tomado, esse espírito já tem tomado conta daquele corpo para bem fazer ser existência. E não estou acostumado a dizer, uma hora que um espírito também fazer uma nova existência, até há como um menino está a nascer, ele está a chorar,
é-te gritar, para já saber, mas também esse mundo de escolaridade é um mundo de sofrimento. O espírito, para fazer essa evolução, até passa por diversas fases na planeta Terra. Mas não é que não te, tem um espírito que pode desmoraliza, é que pode desistir dessa existência. Mas é também de lá desse mundo de luz já consciente, mas tem dificuldades. E nós tudo tem dificuldades. Então nós tudo tem que preparar para ultrapassar aquelas dificuldades. Para isso, então, não tem que utilizar, portanto, nós inteligência, tem que utilizar, portanto, nós raciocínio, nossa força de vontade, que é para não poder ultrapassar a dificuldade. Uma pessoa pode ser inteligente, pode saber utilizar seu raciocínio, mas se aciona a força de vontade, é que ela pode dar nenhum passo. O que é o mundo de luz? Tá, o mundo de luz é o espaço onde é que cada espírito, portanto, está a fazer essa envolvência. Portanto, que está a fazer essa vivência já como espírito. Senhor Vicente, o que é convicção? Convicção é... Ora, que já vou, portanto, vou estudar filosofia racionalista cristã, então vou conseguir viver boa vida nesse mundo com convicção. Porque fé, não te faz fé, é abstrato. Portanto, convicção é convicto daquilo de onde é que vou é, o que vem fazer nesse mundo de escuridade e depois da chamada morte, onde é que vou estar bem. Tenho um convicto de que vou estar ali de passagem. E boca tem que te adora nenhuma imagem, tem que ter convicção na boa próprio, na boa eu próprio, que é para poder conseguir levar ou fazer boa trajetória evolutiva nesse mundo de escolaridade sem grande subsaco. Quando terminando, não te bem dar vocês duas questões, para vocês escolher um para responder. Quem que é Deus ou o que é vida? Deus não te Você pode escolher um designa, destes. Deus sim, não te designa, mas Deus é a força criadora. Portanto, que a hora que não te para pessoas para concentrar, para irradiar, é poder levar esse pensamento na Deus, grande foco. Senhor Vicente, quem que é Deus? Quando não responde quem que é Deus, nós assim não te falamos, mas Deus é força criadora. Isso não te responde. Quando termina, Senhor Vicente, quem que é Deus? Então, Deus eu não estudo tanto, força miniatura, em miniatura. Senhor Vicente, muito obrigado pela presença, por contribuir, por não ter esse diálogo de fés e convicções cada vez mais profícuo, para não ter também um público mais bem informado daquilo que é correntes de pensamento que não tem no nosso país. Não te agradecer pela presença e para o que está na casa, não te agradecer por ter acompanhado o episódio até fim, que eu vou esquecer de forma alguma de inscrever no canal, de ativar aquele sino e continua a te acompanhar fora de urna. A próxima semana não te de volta e até lá.